Seja bem-vindo. Este é o Descomplicando o Mundo do Trabalho, um bate-papo para te ajudar nos desafios para você atingir o próximo nível profissional, seja ele qual for. Seja arrumar um emprego, seja uma promoção, seja voltar para o mercado de trabalho, primeiro emprego, né? Mudar de profissão, mudar de empresa. Qual é o seu próximo nível profissional? E neste episódio de hoje, o que é preciso para mudar de profissão e atingir o próximo nível profissional? Eu sou a professora Mara Abigail. Este papo é muito interessante. De profissão e não sabe por onde começar. Então, saiba o que é preciso para mudar de profissão e atingir o seu próximo nível profissional nesta live. Então, já vai chegando, dando sua curtida, convidando as pessoas para participar. Quem está assistindo a gravação pode acelerar o conteúdo, que eu vou começar a receber as pessoas do ao vivo. E pode chegar, sentar-se, puxar o seu material e vem para a aula. Este tema, ele é um pouco polêmico, porque as pessoas normalmente acham que mudar de profissão ser muito demorado e só pode depois de uma nova formação. Isso depende muito de qual é a profissão. As profissões não são iguais. Os mercados variam muito de segmento do mercado e de empresa. É possível, em algumas situações, por exemplo, na área administrativa, logística, produção, a mesma formação ter profissões diferentes. Por exemplo, o mercado aceita um engenheiro atuar como administrador. O mercado aceita a administração dos hospitais serem por médicos e não por administradores. Então, dependendo do seu mercado, não é necessário você ter uma nova formação. Mas aí nós vamos falar do que é preciso, vou te dar um passo a passo para você mudar de profissão e atingir o seu próximo nível profissional. Ok? Porque muitos querem, mas não sabem por onde começar. Mercedes, seja bem-vindo. De Timóteo, né? E aí, acabam achando que mudar de profissão pode parecer mais demorado do que realmente é na prática. Não é tão burocrático assim na maioria das profissões. Há locais que aceitam profissionais em formação, né? E aí, na condição da pessoa estar estudando, depende de legislação para essa mudança. Então, por que depende de legislação? Porque tem alguns burocracia que envolve isso. Muitas pessoas acham que é difícil demais mudar de profissão. A verdade é que a geração que está chegando aí no mercado de trabalho é uma geração que não vê o trabalho como a profissão que eu escolho aos 18 anos, a profissão que eu escolhi para me fazer minha faculdade, eu sou obrigada a permanecer com ela o resto da vida. Então, é possível saltar de uma profissão para outra, acumular profissões, e isso é muito pessoal. Se a pessoa, por algum motivo, não se identificou com a área de formação, ou optou por aquela formação porque alguém direcionou, é uma tradição familiar, quem custeou a própria formação exigiu que fosse aquela profissão, mas a pessoa não se identifica e tem vontade de mudar para uma profissão que se identifica, ou então até a própria pessoa fez a sua escolha, mas com o decorrer do tempo, viu que mudou de opinião. Fazendo a faculdade ou curso técnico daquela profissão, viu que não se identificava tanto assim. E aí
vai continuar insatisfeito, vai continuar infeliz ou vai mudar de profissão? Ah, eu identifiquei uma profissão que eu me realizo, eu quero atuar nessa nova área. Então, a ideia aqui é te dar alguns pontos para você analisar se o seu objetivo é mudar de profissão. Isso é importante porque a gente precisa não só pagar boletos, mas fazer aquilo que nos realiza, significado, a conexão com o nosso propósito. De repente, você vai precisar investir, né? A maioria dos casos é necessário você investir dinheiro numa formação da nova profissão. Mas, como nos exemplos que eu citei, que é possível durante a formação já ir exercendo, né, fazendo estágio, ou quando a nova profissão, a sua área de formação é aceita, você vai precisar de investir apenas tempo, né, para adquirir uma experiência, uma pesquisa, conhecer como que funciona essa nova profissão e buscar oportunidades, construir aí suas oportunidades nesta nova área. Para uns pode parecer difícil, levar tempo e dinheiro, que são dois recursos muito escassos, mas se isso envolve a sua realização, se isso envolve o seu propósito, se isso envolve o quanto realizar dos seus sonhos, né, no futuro, é colocar na balança e fazer aquilo que for melhor para você. Então, eu vou te dar opções para você analisar como fazer essa transição e você vai avaliando aí se é viável ou não. Os benefícios que isso vai te gerar é ter mais experiência, mais possibilidades, mas caso uma não dê certo, você tem a outra, né? Por exemplo, um médico que determina ter uma especialidade em cardiologia, depois descobre que o que ele gostava era psiquiatria. Então, ele vai fazer uma migração, embora seja dentro da medicina, ele vai fazer uma migração diária, vai ter todo um processo, que eu vou passar para vocês todas as etapas deste processo. E se não der certo na psiquiatria, ele tem lá a cardiologia. Teve uma especialização, teve a experiência voltada para a área de obras, né? Seja ferrovia, seja construção civil, enfim, obras. E aí, de repente, aquele engenheiro quer trabalhar na construção de uma indústria. As duas aceitam engenharia, mas são áreas que exigem uma transição. E essa transição dá a ele, embora seja um processo de cuidado, no final ele vai ter como benefício aí duas áreas de atuação. Então, dependendo da necessidade, de uma situação que pode estar por vir, ele tem mais de uma profissão que ele pode escolher qual é que ele vai atuar, né? Esta foi uma grande preocupação que eu tive desde o início da minha carreira. Eu estou com 38 anos e trabalho desde os 13. Eu sempre me preocupei assim, e se de um lado não der certo, como que eu faço? Então, o lado que eu tive na minha carreira é de escolher ter cartas na manga para uma situação de imprevisto, ter mais alternativas, né? Então, isso pode ser uma estratégia de jogo no mercado de trabalho, ter mais opção. E aí, para alguns isso parece atrativo, para outros nem tanto. Ou aprofundar mais na mesma área que está, buscar sua construção de carreira, né? Construir sua carreira de crescimento profissional na mesma área, se aprofundando mais, se especializando cada vez mais. Isso aí é de acordo com o seu objetivo de vida, né? De repente, você pode conhecer este processo dessa transição de profissão e achar que vai ser viável e colocar ele em prática.
difícil e desistir. Ou então você acha que ele é difícil, mas mesmo assim é viável, mas você pode adiar, né? O importante aqui é ter todos os fatores colocados numa balança para você avaliar racionalmente, né? Para tomar uma decisão mais adequada à sua realidade. Mas principalmente avaliar o quanto os seus objetivos de vida. Porque não é só decidir ter várias profissões, não é só decidir ter mais de uma profissão, não é só decidir mudar de profissão. É analisar os impactos que isso traz, os prós e os contras que sempre vão trazer, momentaneamente. O impacto no momento é uma transformação muito desgastante, mas é uma fase que vai trazer benefícios de médio, longo prazo. E aí pode valer a pena, né? De repente, não vai ser tão viável assim, é deixar do jeito que tá. Então, o meu objetivo aqui é te dar alternativas para você analisar e tomar a melhor decisão, caso o seu próximo nível profissional seja mudança de profissão. E o melhor momento é agora, né? Seu 2022, então é o momento de analisar, já definir o seu plano de trabalho 2022, o seu plano de gestão da sua carreira, o que você vai fazer na sua carreira neste ano, e dependendo da sua decisão, de repente você consegue até o carnaval, que é na primeira semana de março, a gente tem aí 28 dias, né, de fevereiro, hoje já é dia 10, ou seja, nós temos ainda 18 dias para você tomar uma decisão. Por quê? E fazer alguma coisa a respeito disso. Por quê? O mercado de recrutamento e seleção, ele ativa após o carnaval. Infelizmente, né, é até um jargão, né? O Brasil começa a funcionar depois do carnaval. Recrutamento e seleção fica morno e meio frio antes do início de dezembro até antes do carnaval. Ativa bem com tudo mesmo depois do carnaval. Se essa sua transição for algo que você consegue com a mesma formação, de repente você já entra nesse aquecimento do mercado de recrutamento e seleção 2022, já buscando oportunidades na nova profissão. Agora, se exigir nova formação, um período de experiência e tal, aí você tem que criar um plano muito do tipo de mercado que você atua profissionalmente, ok? O que as pessoas mais erram nisso? As pessoas acham que só depois de uma formação e experiência que é possível. Como eu disse, não é todas as profissões que são assim. Aquelas que envolvem legislação, por exemplo, medicina, segurança do trabalho, área da saúde como um todo, né? São áreas que existe legislação regulamentando que só pode exercer essa formação é possível. Então, por onde começar? Identificando qual é a profissão do seu interesse. Uma análise inteligente é buscar profissões relacionadas às habilidades que você já tem, principalmente aquelas habilidades natas, que são as habilidades que naturalmente, né, já nascemos com ela. O que as pessoas normalmente comentam sobre você? Você é bom ouvinte? Você é bom comunicador? Você é bom de matemática? O que as pessoas normalmente comentam? Provavelmente essa é uma habilidade inata que você tem. E aí, se você identificar profissões associadas, ou seja, profissões que valorizam essas habilidades, já tem pontos a mais. Então, identificar cargos, profissões
do seu interesse. E aí você faz uma pesquisa, gente, é Google, né? Faz uma pesquisa aí de vagas disponíveis no mercado daquela profissão. E aí você... O que essa profissão exige? Qual é a formação? Quais são as habilidades? Né? Quais são... se exige uma formação completa, se exige a formação já em curso, se a sua formação permite atuar naquela profissão, pesquisando as oportunidades que aquela profissão, objetivo seu. E aí, encontrou essas oportunidades? Avalie a questão técnica, às vezes um programa, um método, e as comportamentais, né? A postura, o comportamento, a forma como a pessoa comunica, o que está dizendo ali naquelas vagas divulgadas da profissão de objetivo seu. E aí você vai colocar numa balança. Você já tem e o quanto você ainda precisa. Constrói um plano do que você precisa se adequar para entrar em exercício daquela profissão. A sua profissão, se a sua formação já permite o exercício dessa profissão, maravilhoso, né? Mas de repente você não tem a formação e é obrigatória. E aí você vai precisar de tempo, vai precisar de investir dinheiro, vai precisar de uma série de recursos aí para conseguir fazer essa transição. Identificar alguém que tem resultado na profissão alvo. A modelar. O que é modelar? É uma técnica da neurociência aí que você acompanha a pessoa que tem resultado naquilo que você almeja e vê de que forma que você pode se inspirar. Não é imitar, copiar, tem uma conotação ruim, né? Falando assim, mas é porque entendemos que se alguém fez, você também pode. Então, se a pessoa fez, o que ela... Quais os recursos, de que forma que ela conseguiu ter aqueles resultados e o que você pode aprender com a experiência dessa pessoa. Então, buscar alguém de resultado para você modelar e ali avaliar prós e contras. De repente, você tem acesso a essa pessoa e pode ter uma conversa com ela para avaliar prós e contras da profissão, porque todas têm prós e contras. Se você não tiver acesso para ter esse tipo de conversa, buscar outros profissionais de realidade, ou então fazer uma pesquisa, porque muitas profissões, né? No próprio Google você conhece prós e contras para você colocar na balança. Porque muitos querem o salário do cargo tal, o salário, assim, a realidade da profissão. Então, o objetivo aqui é você entender os prós e contras, para analisar se é viável o esforço que você vai precisar fazer para essa transição. E aí, além de conhecer a realidade, você vai conhecer o se desenvolver para exercer aquela profissão. Dependendo do quanto isso significa para você, vai ser viável. Dependendo, conhecendo a realidade, você pode rever o seu objetivo de transição. Dependendo do quanto que precisa ser adequado, aquilo que você pensava em ser em médio, curto prazo, vai levar um tempo maior. Mas pelo menos você conhece a distância que existe entre o ponto A, que é onde você está hoje, e o ponto B, que é a profissão que você está almejando. E faça uma rota direcionada do ponto A para o ponto B, passo a passo,
e com estratégia. Não se frustrar no meio do caminho, conseguir administrar os imprevistos sem perder o foco, porque todo dia tá em alta profissão tal, a profissão tal tá recebendo um salário melhor. E eu conheço várias pessoas que fizeram sua escolha profissional considerando notícias de tendências de mercado que a profissão tal estaria em alta, e aí na hora do vamos ver, isso é imaginável. Conheço uma pessoa, ela tomou a decisão de fazer uma engenharia baseada numa reportagem de engenheiro, ganhava X mil reais e que era um cargo mega disputado. No mercado, nós tivemos o boom da engenharia agora, nessa última década, principalmente em função de Copa e realmente tivemos muitas oportunidades de emprego e agora a gente tem muito engenheiro e alguns até migrando para outras áreas. Para essa decisão por causa do boom, quando chegou a sua vez já não estava tão aquecido assim o mercado para essa profissão, porque já passou, né? 2014 que foi a Copa. Aí outros viram que as habilidades de um engenheiro é diferente da sua. Por exemplo, essa pessoa que eu falei que tomou decisão baseada numa reportagem, a pessoa tem habilidades natas de humanas. Quando se viu diante do mercado, não existia nada ali que a realizasse profissionalmente. Então é um risco quando a gente não conhece a realidade de uma profissão, né? É até vendido durante a faculdade que no mercado vai ser diferente. Então a pessoa durante toda a faculdade fica ali ainda naquele período de ilusão da realidade da profissão e só vai depois de formado conhecer. Trazendo aqui para vocês é um passo a passo para antes de investir tempo, dinheiro, esforços, muitos, né? Até precisam de um financiamento para conseguir arcar com essa decisão. Antes de tudo isso, você já fazer essa análise, né? Quais os efeitos colaterais que isso pode te ajudar? Evitar riscos maiores, evitar uma frustração, evitar um investimento perdido. Quantos profissionais aí têm várias formações, fizeram vários cursos de prática porque chegaram à conclusão que aquilo não tinha nada a ver com eles. Na hora do vamos ver, na hora de ser profissional. Então, se você analisa isso antes, você sai ganhando e toma decisões baseadas em quem você é, né? Considerando suas habilidades naturais, aquilo que você naturalmente já é bom, você tem aí um plus de desenvolver melhor o seu trabalho. Agora, se você escolhe uma profissão baseado só em fatores externos, né? O outro, o mercado, o salário que se paga para aquela profissão, você corre o risco de começar no zero ou até no negativo, porque você pode ter uma dificuldade muito maior de desenvolver afinidades. Não quer dizer que existem habilidades que não seja possível desenvolver, mas o nível de dificuldade é muito maior. Eu falo por mim, né? Eu tenho mais habilidades voltadas para humanas, né? Gente, soluções. Se eu escolhesse
atuar numa área que física fosse um pré-requisito ou a prática, né, o exercício da profissão, eu entraria no negativo, porque eu tenho essa dificuldade, o que é diferente se fosse uma área, por exemplo, que envolvesse pessoas, né? Eu tenho essa habilidade inata, então me faz desempenho. Então, quando você escolhe uma mudança de profissão para aquilo que considera quem você é, você tem um plus lá na frente. Ok? A maioria, né? As pesquisas mostram que 80% dos profissionais no mercado de trabalho, a profissão baseada em quem são, não fizeram essas análises que eu estou te propondo neste processo. São poucos passos, mas não fizeram. Se dizem não realizados. A maioria dos profissionais ativos no mercado de trabalho, gente, a realidade é que eles trabalham para pagar boleto. Nada além disso. E é muito difícil falar. Seja, as pessoas querem promoção, querem ser reconhecidos naquela profissão. Nada a ver com elas, que elas nem gostam do trabalho, estão ali para poder pagar boleto. Tem uma dificuldade muito grande de dar resultado, porque o trabalho não tem nada a ver. Como é que o resultado vai fluir de uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa? Pode dar? Pode, mas ele é muito mais difícil, é muito mais penoso. E isso vai de encontro ao nosso conceito de trabalho, lá atrás, né? A origem da... Ainda hoje, em 2022, continua assim. O conceito de trabalho ainda é uma penalidade. Porque as pessoas continuam tomando essas decisões, suas decisões profissionais, baseadas em fatores externos e não internos. A gente vê os jovens, né? Aos 18 anos, a gente quer que eles tenham uma definição profissional. E quando é filho, quando é parente próximo, a gente ainda quer influenciar nessa escolha, ao invés de passar por uma avaliação profissional para conhecer as habilidades, levantar aí suas possibilidades, suas potencialidades. E realizando profissionalmente, ele constrói de forma leve uma carreira de crescimento profissional. Então, recapitulando, o que são estes passos? Nós estamos falando aqui de identificar cargos e profissões em sintonia com suas habilidades, pesquisar quais são as vagas disponíveis no mercado e quais são as exigências dessas vagas, analisando habilidades técnicas e comportamentais exigidas, avaliar o que te falta para atender aos requisitos dessas vagas. Importante lembrar também que sempre o mercado está exigindo cada vez mais. Então, este plano, essa análise, ela precisa de tempo em tempo ser feita novamente, porque vai acrescentando, vai atualizando e algumas coisas vai mudando, porque senão você faz um plano agora, daqui a 5 anos você vai ver que o plano é diferente, tá bom? Alguns mercados mudam de um ano para o outro. Então, identificou os cargos de acordo com o seu interesse, suas habilidades, considerando quem você é, pesquisa as vagas, analisa as exigências dessas vagas, identifica como que você está hoje e o que você precisa para atender as exigências dessa vaga, avalia se são passos, se é um plano, vai exigir de você um plano de curto
prazo, que é em torno de 1 ano, ou se é de médio, em torno de 5 anos, ou longo prazo, que é em torno de 10 anos a mais. Identifica pessoas que tiveram resultados nesta profissão para analisar as formas que a pessoa obteve resultado, se isso é viável para você. Que profissionais que te permite, né, de alguma forma, conhecer a realidade, os prós e os contras desta profissão que você almeja. Né? De repente conversar com alguém, de repente a pessoa é alguém que está disponível na internet e expõe a realidade da profissão, os prós e os contras, e aí você consegue acompanhar. E colocar na balança para ver se isso é viável para você, se vale a pena os seus esforços para essa mudança profissional, ok? E aí, investindo nisso, você vai construir, chama de transição, que é transição de carreira, mudar de uma profissão A para uma profissão B. Isso depende da análise que você vai fazer. Mas por que a gente está trazendo isso? Para que você não tome uma decisão baseada só nos prós de uma profissão, para que você não analise uma profissão apenas considerando um fator ou ter uma visão 360 graus para tomar uma decisão baseada em dados, em fatos, uma decisão. Ok? Isso para evitar que você esse índice de 83% dos profissionais que não são realizados profissionalmente porque não tomaram de escolha profissional. Ok? Faz sentido o que a gente está falando aqui? A ideia é te dar condições de tomar melhor para mudar de profissão e aí você atingir o seu próximo nível profissional. Então, este foi o episódio número 16 de 2022. Sua participação aqui. E amanhã você tem um encontro aqui comigo para a gente ter um bate-papo descomplicando o mundo do trabalho e aí você poder atingir o seu próximo nível profissional. Até lá. Fui.